Bom, por enquanto a gente podia se apresentando, né? Porque a gente acabou sendo tão corrido da outra vez, a gente acabou nem falando quem a gente é. Bom, eu me chamo Briane, eu sou presidente da SPI Student Chapter, eu sou graduanda em Engenharia Eletrônica. Minha linha de pesquisa, basicamente, são os sensores, dispositivos sensores baseados em RPS. RPS, ressonância plasma de superfície, é um nome muito pomposo para interação entre luz e elétrons livres de um metal. E aí, restante da galera, contem aí. Quem são vocês da fila do pão? Ok, eu sou Cecília Veras, eu sou pós-doc em Física na UFPE, no Laboratório de Fotônica e Biofotônica com o professor Anderson, e minha pesquisa é focada mais em fenômenos não lineares em óptica. Então, é basicamente isso. E aí, Alisson? Boa tarde a todos. Eu terminei o doutorado em óptica, com ênfase no estudo de memórias atômicas. Então, no meu doutorado, eu tentei implementar uma maneira de desenvolver uma memória atômica, tá? E eu também sou técnico do Laboratório de Física da UFPE. E aqui eu estou como colaborador, por ser membro do Student Chapter Recife. Então, é isso. Tenhamos um bom evento. Mais uma coisa. Eu sou responsável hoje pelo chat. Então, vamos movimentar para que a gente possa compartilhar o máximo de informação possível, tá? Então, e aí, Jéssica, o que é que você faz? Oi, olá, sou Jéssica, sou pós-doutoranda baixo supervisão do professor Cidi Bartolomeu de Araújo, aí no Departamento de Física da UFP. Eu estudo, pesquiso, como se chama, na área de óptica não linear, e sou membro do OSA Student Chapter, aqui do Recife. Bom, e aí, Paulo, e você? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Paulo Rafael, sou estudante do curso de licenciatura em Física da UFRPE, participante do integrante do SPI, Chapter Recife, e trabalho na área de óptica quântica, mais precisamente montando um sistema de travamento de laser de diodo. E aí, Stephanie, conta aí pra gente. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Stephanie, eu também sou aluna lá do curso de Licenciatura em Física, junto com o Paulo, na UFRPE. E atualmente eu pesquiso junto com a professora Natália na área de óptica não linear, com mistura de 4 ondas. Então, sejam todos bem-vindos. Outra coisa que esqueci, eu e Cecília vai ficar responsável pelas perguntas. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês mandem nessa parte do QIA. Então, as perguntas mandadas pelo chat não vai ser considerada por ordem de organização, né? Então, a gente optou pelas perguntas mandadas pelo QIA, então vocês podem mandar. Se vocês quiserem que a gente abra o microfone e a câmera, vocês mandem no finalzinho da pergunta, ou então vocês dizem que querem perguntar pelo microfone. Isso. Então, pessoal, eu queria iniciar, na verdade, pedindo desculpas, porque teve uma falha técnica no webinar passado, e a gente perdeu a gravação do webinar do professor Cid. Então, eu queria pedir desculpas a vocês, principalmente o professor Cid, porque a gente não vai ficar com isso registrado. É uma pena até pra gente também, tipo, poder rever e tal. Mas ficará registrado nos nossos corações, né? Se aqui adianta de alguma coisa. Mas bora lá. Primeiro aviso que eu queria dar é em relação às perguntas. No webinar passado, pessoal, a gente recebeu tanto pelo chat como Q&A e o Raise Hand, e foi doideira. Assim, você vê que a gente já não bate muito bem da cabeça, né, para estar fazendo o que faz. Mas só peço para vocês mandarem por lá, por uma questão realmente de organização, como o Paulo falou, certo? Só o Q&A é o íconezinho aqui embaixo, certo? Que tá. Eu acho que vocês têm acesso a 3 ícones, né? Um que é o Raise Hand, o
o chat e o Q&A. O chat vocês utilizam para interagir, conversar, e também a gente vai mandar alguns links por lá. No caso, por exemplo, dos formulários de inscrição e tal, vão ser enviados por lá. Então, fiquem ligados, não façam perguntas lá, porque senão acaba vindo um monte e aí a gente acaba perdendo as informações mais importantes lá também, certo? Então, é isso. Acho que eu não tenho mais nenhum aviso para dar. Não, acho que é isso mesmo. Então, agora é com o Lucas Felipe, né? Tá por aí, Felipe? Olá. Não estranhe se eu chamar ele de Felipe, porque o nome dele é Lucas Felipe, mas a gente se conhece por Felipe. É o nome social, né? O nome é artístico. Olá, todo mundo. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, Então, senhor. ótimo. Olha, se der uma oscilada aí na internet, a gente não tem nenhum problema técnico, eu vou entrar no celular. E, bom, espero que corra tudo bem. Mas se vocês, de repente, não me escutarem ou tiver algum problema, me avisem, tá? Vai deixar. Pronto, exatamente. Se a internet dele cair, não saiam, tipo, meu Deus, acabou o webinar. Não. Eu estou com a prestação dele, então a gente vai continuar, vai prosseguir. Temos um plano B, tá? Então, bora lá, Lucas. Enfim, vou me apresentar, né? Meu nome é Lucas Felipe, eu sou doutorando em Física Quântica, né, na UFMG, e me formei na UFPE, fiz lá a graduação e o mestrado, e eu queria agradecer ao convite dos Student Chapters, da USA e da SPIA, pela organização dos membros, tá excelente o evento, e queria comentar uma reflexão que eu e Briane tínhamos antes de iniciar o evento, e que, por acaso, eu vi uma pessoa falando sobre ontem numa palestra, que é sobre esse estigma que existe aqui na universidade. A gente conversa muito entre si, né, entre nossos pares, e não dialogamos muito com quem está do lado de fora, né? Dialogamos com a sociedade, falar da importância do que a gente estuda e despertar esse interesse. E esse evento eu acho que é muito importante para isso. Tem muitos alunos de ensino médio aqui, tem professores de ensino médio também que têm contato direto com esses alunos, que são potenciais futuros físicos, futuros engenheiros, futuros professores. E eu acho muito importante. Enfim, se ninguém tiver mais algo para apresentar, eu vou compartilhar a tela. Me avisem se vocês estão visualizando a apresentação. Sim. Tudo certo? Pronto. Então, o foco da apresentação, como o evento é sobre luz, né? E eu estou numa transição entre o mestrado e o doutorado, ainda estou mudando de pesquisa, eu decidi falar sobre história, né, e apresentar para vocês a história do estudo da luz ao longo dos séculos, né? Como a ciência mudou suas descrições, seus entendimentos sobre o que é a luz. E tentar despertar um pouco de interesse de vocês aí nessa área, que é a óptica, né? Que está crescendo muito nesse século. Então, a pergunta principal a ser responder aqui é o que é a luz, né? Do que ela é feita? Qual é a constituição dela? E essas perguntas, elas vieram em segundo plano, pois uma pergunta que é muito mais antiga era se a luz era independente das nossas percepções. Pessoal, vocês estão vendo essa barra aqui em cima ou a apresentação está toda disponível para vocês? Vocês só estão vendo a tela? Está perfeito. Pronto, está ótimo. Obrigado, Anderson. Então, os filósofos antigos, gregos, né, eles se perguntavam se a luz era independente das nossas percepções, porque eles estavam interessados em entender como funcionava a nossa visão, né? Então, como funcionava o nosso olho, como nós tínhamos esse sentido de visão. E o que alguns filósofos como Euclides, Ptolomeu acreditavam era que o nosso olho emitia raios, capturava essa imagem e trazia para nós, né? E aí a gente via. E eles passaram muito tempo acreditando nisso, né? Mas mesmo assim eles conseguiram desenvolver muitas coisas na área de geometria, né? Então eles entenderam como a luz refletia em espelhos e concluíram que a luz propagava em linha reta. Por muito tempo esse conhecimento ele ficou sendo utilizado dessa forma, né? E acreditavam que a luz era parte do nosso olho. Ela não existia independente da nossa percepção. Até que alguns séculos depois, século X, um cientista árabe chamado Alhazen, essa versão latina do nome dele, né? Eu não vou tentar pronunciar a versão árabe, mas ele é um cientista que morava no atual Iraque, né? Era o país que na época, que hoje é o atual Iraque. E esse é um dos nomes mais importantes da óptica, porque perceba que isso aqui é no século X, né? Então a gente está na Idade Média,
que muitos criticam, né, aquele termo Idade das Trevas, em que seria uma época que a ciência não teria evoluído e tudo mais, e isso é historicamente falso, né? Isso tem muito a ver com a fundamento europeia da evolução da ciência, mas em outras partes do mundo a ciência estava evoluindo sim. Esse cientista árabe foi o primeiro a fazer o experimento da câmara escura. Esse é um assunto que vocês estudam no ensino médio, né? E é muito interessante, porque com esse experimento ele concluiu que a luz se movia em linha reta. Então, o que ele fez? Ele fez um pequeno orifício numa sala e percebeu que a imagem era projetada invertida do outro lado. E esse é um experimento muito simples de ser feito, né? Meu quarto é uma câmera escura, porque a cortina tem um pequeno buraco, e aí todo dia de manhã eu vejo a imagem dos prédios ali do outro lado, de cabeça para baixo, né? Então, já acordo lembrando que a luz caminha em linha reta, foi a conclusão que ele teve. Mas você percebe no livro dele, né, que ele estava interessado em entender o fenômeno da visão. Eles eram muitas vezes médicos, eles estudaram a estrutura do olho. E veja que esses livros, ele publicou de 1011 até o ano de 1021, exatamente um milênio atrás. Né? Então, exatamente há 1000 anos atrás, o primeiro cientista estava concluindo que a luz... Felipe? Peraí, pessoal. Vou falar com ele. Essa instabilidade tá acontecendo, tá chovendo, né? Eu estava assistindo um colóquio ontem do IF Sertão e também a transmissão caiu, mas depois voltou, foi restabelecida. Opa. Todos me ouvindo? Aham. A internet deu uma queda, não foi? Foi. Triste. Mas você estava no slide... Como? Tu tá com minha apresentação, né? Qualquer coisa que ele não Tô vem sim. no celular. Tá bom. Pronto, perfeito. Você estava no slide anterior, na verdade, amigo. Tá. Então, eu estava concluindo que o Alhazen, ele foi um cientista que ele aplicou o método científico e o método experimental de testar hipóteses muito antes já do que o que a gente chama de nascimento da ciência moderna, que acontece ali na Europa, né? Esse cara, ele já estava fazendo isso. Muito antes de filósofos como Francis Bacon falarem sobre o método científico, né? Já existia aqui uma ideia de experimentação e de teste de hipóteses, que é a ciência, né? Enfim, chegando no século XVII e XVIII, esses séculos são muito importantes para o estudo da luz, porque até agora a gente falou muito sobre óptica geométrica, né, fizeram estudos com lentes, com espelhos, mas nesses séculos a pergunta se torna sobre a natureza física da luz, que é o ponto dessa apresentação, né? O que é a luz, do que ela é constituída. E aí um físico importante, o Christian Huygens, ele publicou um livro chamado Tratado da Luz, em que ele tinha a suposição de que a luz era constituída por ondas. Então, ele estudou ondas por muito tempo e ele supôs que a luz eram ondas, as cores eram frequências, e esse era o tratado dele sobre a luz. Esse era o modelo que ele utilizou para explicar a luz. Alguns anos antes, né, um outro físico, Isaac Newton, todo mundo conhece o nome, ele tinha uma concepção diferente sobre o que era a luz. E isso ele mostrou nesse livro dele chamado Ótica. Ele supôs que a luz era constituída por partículas. Então, o século XVII e XVIII, ele é travado por esse debate intelectual entre um físico que dizia que a luz era uma partícula e outro que dizia que a luz era onda, né? E tinham vários outros físicos apoiando cada um deles e tem muitos debates sobre isso, né? Essas teorias ficaram conhecidas como teoria ondulatória, a suposição de que a luz era uma onda, e teoria corpuscular, que é a suposição de que a luz era constituída por partículas ou corpúsculos. E só para destacar o quão estranha é esse debate, né, você já sabe que ondas e partículas são objetos muito diferentes, quase que excludentes no comportamento. Enquanto uma partícula é localizada, por exemplo, e possui uma trajetória muito definida, ondas elas se espalham pelo espaço.
Da mesma forma, né, ondas elas são descritas por uma frequência, então elas oscilam e se propagam, enquanto que partículas elas são descritas por uma massa e uma velocidade. Então, são objetos muito distintos, eles aparentemente não se comunicam entre si. Nessa época, eles estavam disputando por quem iria explicar todos os fenômenos que a luz apresentava. Por exemplo, no ensino médio, vocês veem que a luz reflete em superfícies ou refrata quando passa para um meio distinto. E esses dois fenômenos, ambos eles conseguiam ser descritos por teorias corpusculares e por teorias ondulatórias. Então, tanto a luz como onda, como a luz como partícula, conseguiam explicar esses fenômenos. E, em específico, a refração, existe uma diferença entre esses dois modelos, né? Enquanto que a teoria ondulatória dizia que se a luz fosse uma onda, ela deveria ficar mais lenta ao chegar na água para poder ter essa inclinação. A teoria corpuscular dizia que ela deveria, na verdade, ficar mais rápida para ter essa mesma inclinação. Então, eram modelos que eles conseguiam explicar os mesmos fenômenos, mas eles tinham previsões distintas. E isso não tinha como testar isso na época, não existia experimento para isso na época. Vocês, no ensino médio, já aprendem, né, no segundo ano, que o correto é que a luz fica mais lenta, né? Quando ela passa para a água, quando ela passa por um prisma. Mas isso só foi ser demonstrado em 1849, com a parada de Fizeau-Foucault. Então, por muito tempo, essa questão ficou em aberto e, a princípio, ambas as teorias conseguiam explicar os dois fenômenos. Mas existia um outro fenômeno chamado de dispersão, né, em que Newton passou a luz do Sol por um prisma e observou que a luz branca era constituída por todas as cores do arco-íris. Isso a gente faz experimentos de pequeno, né, com discos que tem todas as cores e roda esse disco até ele ficar branco, né? A gente conclui que todas as cores elas compõem o branco. Então, um problema que existia aqui, Newton, quando ele fez esse experimento, ele passou por um prisma, a luz branca, separou no arco-íris, passou por um segundo prisma, juntou as cores e formou o branco novamente. E ele concluiu essa frase que eu coloquei dele aqui, né? Cores não são qualificações da luz derivadas de refração ou reflexões de outros corpos naturais, como é geralmente acreditado. Como eu disse, né, na época, as pessoas conheciam muito a ótica geométrica, né? Então, eles pensavam que essas coisas tinham a ver com a refração, com a reflexão que a luz sofria. O que Newton concluiu é que essas cores eram características intrínsecas dos raios. Alguns raios são dispostos a exibir uma cor e nenhuma outra, ou uma cor verde, ou uma cor vermelha, ou uma cor amarela. Então, são propriedades naturais dos raios. E aqui as duas teorias meio que caminharam em direções distintas para tentar explicar o fenômeno das cores. Isso inspirou muitos filósofos, artistas a criar suas próprias teorias das cores, tentando entender como fazer esses tingimentos, né? E se aproximando cada vez mais de um espectro contínuo, né? Então, existem infinitas cores. Isso inspirou muitos pintores também, como Kandinsky, por exemplo. Mas Newton, ele fez algo muito mais simples. Ele separou em 7 cores, que é o nosso arco-íris, né? São as cores primárias. E ele fez isso comparando as cores com as notas musicais. Então, ele disse, a luz apresenta diferentes cores, que vou separar em 7, inspirado no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que são as notas musicais. O que é engraçado nesse ponto do Newton é que o som é uma onda, né? E as diferentes notas musicais representam diferentes frequências de uma onda. Ele aparentemente não pensou muito sobre isso e ele supôs essa coisa, comparou, né, com notas musicais, ao mesmo tempo que ele defendia que a luz deveria ser uma partícula. Isso ficou por muito tempo em aberto, mas a conclusão é que a teoria corpuscular ela não conseguia explicar bem o fenômeno das cores. Ela não conseguia justificar por que algumas partículas deveriam ser vermelhas e outras amarelas, parecia algo muito complicado, e como juntar e formar o branco novamente. Já a teoria ondulatória, ela tem uma justificativa muito simples, né? É exatamente a ideia das notas musicais. Do mesmo jeito que o som é uma onda e cada nota musical é uma frequência, a luz é uma onda e cada cor é uma frequência. Então, cada cor é uma oscilação diferente dessa onda. Travou, gente. Estou entrando em contato com ele aqui. Eu vou pedir para o Felipe entrar pelo celular e aí eu vou passando os slides dele.
Pessoal, o Felipe está entrando, eu vou compartilhar os slides dele aqui comigo, só um momento. Lucas, a gente não está te escutando. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim. Sim. Ouvindo agora? Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ah, pronto. Tá, então Briane vai ficar passando os slides. Obrigado, Briane. Então, a gente estava falando sobre dispersão, né? Foi nesse slide que parou? Aham. Tá. Então, na época, né, os físicos estavam tentando entender como explicar o fenômeno das cores. E Newton, ele observou que quando a luz branca passava por um prisma, ela se separava em um arco-íris, né? Se separava em várias cores. E pode passar, Adriano? E uma conclusão que ele chegou é que as cores eram características naturais dos raios. Essas cores elas não eram consequências de espelhos, de refrações, nada. Eram características naturais dos raios. Então, era uma característica intrínseca da luz. E assim, cada teoria tinha que explicar essas cores de alguma forma. Newton ele era adepto à teoria corpuscular, como eu já tinha falado, né? Então, ele iria tentar explicar ela como partículas. Isso era uma coisa muito complicada. Enquanto outras teorias, a teoria ondulatória, iria tentar explicar as coisas de uma forma distinta. Passa aí o slide, por favor, Briane. Vários filósofos, artistas, né, eles começaram a estudar a teoria das cores, cada um fez a sua própria teoria das cores, e se inspirou muitos pintores, né, como Kandinsky. Eles iam se aproximando de um entendimento cada vez mais contínuo das cores, percebendo que, na verdade, era um espectro com várias cores e vários tipos de diferentes de entendimento. Já o Newton, ele reduziu esse comportamento, esse espectro em 7 cores, inspirado no som, nas notas musicais. Então ele disse, inspirado no do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, aí ele comparou as cores da luz com as notas musicais. Isso foi lá em 1704. Então ele separou esse arco-íris e o que ele não percebeu é que, apesar dele defender a teoria corpuscular, a teoria da luz como uma partícula, o som é uma onda, né? E um som é uma onda e as notas, cada nota do som é uma frequência diferente. Então aparentemente ele nos convenceu do próprio exemplo, né, de que a luz, na verdade, deveria se explicar por uma onda. Era muito mais simples de justificar o fenômeno das cores. Afinal, passa para o próximo slide, Adriano, por favor. Afinal, como ele iria explicar que cada partícula devesse ter uma cor intrínseca e você iria juntar essas partículas e fazer um branco, que seria a composição de todas as cores, né? Isso era muito complicado de ser explicado pela teoria corpuscular. Já a teoria ondulatória, ela tinha uma explicação muito mais simples, que é inspirada exatamente na ideia das notas musicais. A luz seria constituída de diferentes frequências, e as diferentes cores seriam diferentes frequências, diferentes oscilações. Agora, um fenômeno que realmente confirmou a teoria ondulatória foi o fenômeno da difração. Esse é um fenômeno que apenas ondas podem apresentar um fenômeno dessa forma, né? Imagine que você passe uma partícula por um buraquinho, por uma fenda. Você joga essa partícula. Ou ela vai bater e voltar, ou ela vai passar direto, fazendo uma trajetória única, né? Já uma onda, não. Se você faz uma onda passar por um pequeno buraco, ela se espalha. Então, esse é um fenômeno que apenas ondas apresentam. E esse foi o fenômeno que confirmou a natureza ondulatória da luz. Mas isso só veio ser feito no século XIX. Esse fenômeno da difração, ele é interessante porque a onda ela se espalha a partir desse orifício. Foi aquele físico Huygens que falou sobre isso. E ele pensou, se eu colocar uma dupla fenda, ou seja, se eu colocar 2 buraquinhos, a onda que vai passar por cada um desses buracos vai se espalhar e vai interferir consigo mesma.
Então, esse é um fenômeno ondulatório em que a onda que passa por cada um dos dois buracos encontra ela mesma por caminhos distintos, né? E ela pode ir se somando ou se destruindo, né? A gente sabe que ondas são objetos que eles podem se somar ou se cancelar. A gente chama essas interferências de construtivas e destrutivas. Então, qual é a ideia? Passa a onda por duas fendas muito pequenininhas e coloca um plano do outro lado e vamos observar o que a gente tem. E o que acontece nesse plano que recebe essas duas ondas, pode passar, Breno, é que se essa onda passa pelas duas fendas e começa a se somar e cancelar, dando interferências construtivas e destrutivas, o que a gente vê no plano é algo muito parecido com isso aqui. É o que a gente chama de um padrão de interferência. Então, esse padrão de interferência, você vê que o branco é onde a luz chegou, enquanto que o escuro é onde a luz não chegou, né? Onde ela se cancelou. Então, essas franjas brancas são as interferências construtivas, enquanto que as franjas escuras são as interferências destrutivas. Então, se a gente passar a luz por duas fendas muito pequenas e ela apresentar esse padrão, vai estar confirmado que ela é uma onda. E aí a gente chega no século XIX. E o século XIX ele já começa no primeiro ano com um físico chamado Thomas Young, que fez esse experimento. Ele passou uma luz por uma dupla fenda e observou o padrão de interferência do outro lado. Isso foi feito em 1801. E aí já estava confirmado que a luz era uma onda. Mas ainda não se conhecia qual era a natureza dessa luz, do que ela é feita, o que gera a luz. E aí precisava aparecer mais alguns nomes importantes na história. Vou sair para o próximo dia. Nesse momento que ficou confirmado que Huygens estava correto sobre a luz ser uma onda e o Newton estava surpreendentemente errado, chegam novos físicos para estudar as propriedades dessa onda. Estão interessados na natureza física dessa onda. Vou passar. Então, um astrônomo chamado Sir William Herschel fez um experimento que ele é muito importante para essa época, em que ele, assim como Newton, passou a luz através de um prisma, gerando o arco-íris, que Newton já havia observado 2 séculos atrás, e colocou um termômetro. Então, esse é um experimento muito simples, ele pode ser feito em casa. Você pega 3 termômetros, passa a luz por um prisma, dentro de uma caixa para isolar, e observa a temperatura que cada cor vai acusar nesse termômetro. E o que ele viu? Ele viu que quando você ia do azul até o vermelho, a temperatura do termômetro ia ficando cada vez mais alta. Mas, além disso, uma região invisível ali acusava uma temperatura muito alta também, ainda mais alta. E aí foi quando ele viu que existia uma frequência ali que a gente não vê, mas que ela transmite calor. Então, essa região ele chamou de infravermelho. E isso foi uma grande mudança. O século XIX já começa com essa grande mudança de que a luz ela pode ser não visível, que existe um espectro da luz, que é o infravermelho, que ele transmite calor. Pode passar para o próximo, Bruno. E aí, alguns anos mais tarde, aparece o nome que eu acho que é provavelmente o nome mais importante dessa apresentação, é o nome mais importante na história da luz. E o feito dele é um dos principais acontecimentos da história da ciência, segundo o próprio Einstein, se referindo a esse cara, que é o James Clerk Maxwell. E ele era um matemático que estava estudando a eletricidade e o magnetismo, que na época eram 2 fenômenos muito interessantes, que tinham grandes utilidades, mas que as pessoas ainda não entendiam bem a matemática dele. Então, o Maxwell ele propôs uma teoria que explicava esses 2 fenômenos e também falava sobre uma lei que conectava eles 2. E essa lei é a lei de Faraday. Vocês também veem no ensino médio, né? Lucas, seu microfone foi desligado. Apareceu que o anfitrião desligou meu microfone. Acho que foi algum acidente aí. Enfim, o James Clerk... Desculpa, fui eu. É porque tinha um microfone de alguém ligado e aí eu desliguei, mas aí de você também, perdão. Poxa, Briano, você quer que eu me cale? Você não quer que eu fale? Não, mas tá tudo bem. Tu pode passar para o próximo, por favor? Valeu. Sim, aí o Maxwell, ele estava tentando estudar a eletricidade e o magnetismo. E na época eram 2 fenômenos que eram muito úteis, né? Estudando correntes elétricas, estudando as propriedades dos materiais de se atraírem. E o que o Maxwell, era um grande matemático,
uma conclusão que ele chegou era que a eletricidade e o magnetismo eram dois lados de um mesmo fenômeno. Então, esse GIF aí, ele está mostrando a lei de Faraday, né, que você aproxima um ímã de uma bobina, um fio de cobre, e corrente surge nessa bobina gerando luz. Ela acende a lâmpada aí, né? Então, ele mostrou essa relação entre o magnetismo e a eletricidade. E aí, ele era um grande matemático, né? E nas equações dele, ele encontrou que a eletricidade e o magnetismo eram capazes de gerar ondas. Então, o Maxwell, ele mostrou que existiam ondas eletromagnéticas, certo? Os campos elétricos e magnéticos, eles poderiam oscilar e se alimentar e se propagar. E ele chamou essas ondas de eletromagnéticas. E aí, uma coisa que ele se perguntou foi, qual é a velocidade dessa onda? Então, se o campo elétrico e o campo magnético geram ondas, qual é a velocidade delas? Pode passar. E aí, ele decidiu pegar as equações dele e calcular essa velocidade. E o que ele encontrou é que essa velocidade era exatamente a velocidade da luz. E esse é o que a Einstein chama, né, um dos grandes feitos da história da ciência. Vou passar para o próximo, Guilherme. Em que se conclui que a natureza física da luz vem de campos elétricos e magnéticos. Justamente pelo fato de que aquela velocidade que ele encontrou na teoria da eletricidade e do magnetismo era a velocidade da luz. Vou passar. Então, a luz, ela é essa onda eletromagnética, ela tem uma frequência e ela é constituída por campos elétricos e magnéticos. O século XIX, então, se vocês estão percebendo, ele está continuamente demonstrando a natureza ondulatória da luz. Eu gosto de dizer que o século XIX ele é a coroação da teoria ondulatória da luz, né? Nesse momento, ninguém mais tinha dúvida sobre a natureza dela. Pode passar. Então, uma das coisas que saem dessa teoria é o espectro da luz. E o fato dela ser uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética poder ter uma frequência diversa, é o que indica que existem também luz, né? Existem espectros da luz que a gente não vê, confirmando o que o Herschel tinha observado sobre o infravermelho, né? Então, para passar próximo, o Herschel ele tinha observado uma frequência que era invisível, mas além dela existiam várias outras, além do infravermelho. O infravermelho é a frequência que a gente emite, seres vivos, né? Então, a gente usa óculos infravermelho para observar pessoas, né? A gente vê elas com uma coloração diferente. Aquilo ali é um espectro da luz que a gente não vê a olho nu. O espectro visível são as cores, mas existem raios-x, existem raios gama, existe infravermelho, existem ondas de rádio AM, FM, ondas de rádio, né? Então, essas ondas, elas são utilizadas, vocês lembram esses nomes, vocês conhecem, né? Além do infravermelho, o raio-x é utilizado em laboratórios de medicina, ondas de AM, FM foram utilizadas ali depois da segunda revolução industrial para fazer TV, telefone, rádio. Tudo isso é luz, certo? Tudo isso está se propagando como luz, mas a gente não vê, porque não é luz visível. Pode passar, Breno. Então, a gente chega no século XX, e aqui é o ponto em que a história começa a ficar interessante, porque depois de um século de confirmação sobre a natureza ondulatória da luz, nas últimas décadas do século XIX, começou a surgir alguns experimentos e alguns fenômenos que não conseguiam ser bem explicados pela teoria ondulatória. Uma delas é exatamente um desses tópicos que eu estava falando agora. Nós emitimos infravermelho, correto? Por causa da nossa temperatura. Então, seres humanos, a gente está a 37 graus Celsius, emitimos algum tipo de espectro. O que acontece é, ao se estudar como os objetos que têm uma certa temperatura emitem luz, né? Então, por exemplo, uma chapa de ferro que eu esquento e ela fica avermelhada, fica branco até. Então, se eu esquento muito um objeto, ele emite luz. E as pessoas começaram a estudar esse espectro. Como é que a frequência dessa onda depende da temperatura? Pode passar para o próximo. E isso não era bem explicado na época, pela teoria ondulatória. Ela não conseguia prever esse resultado corretamente. Então, um físico chamado Max Planck, esse é o momento do plot twist da história, para resolver esse problema, para gerar a curva corretamente e explicar a dependência do espectro com a temperatura corretamente, ele precisou, contra a vontade dele, supor que a luz era composta por pacotes de energia. E isso lembra muito a teoria corpuscular, né? Ele chamou esses pacotes de quanta. A luz seria composta por
pequenos pontinhos, pequenas unidades que estão levando essa energia. E aí você pode pensar, mas a teoria corpuscular já tinha falhado em explicar tantos fenômenos, né? Por que ele trouxe ela de volta? Veja, essa é uma versão diferente. Breno, passa para o próximo. Ele supôs que a energia de cada uma dessas partículas era proporcional à frequência da luz. E aí eu destaquei essas duas palavras em vermelho. Quanta frequência. Qual é a confusão aqui? Veja que ele está supondo que a luz é constituída por partículas, mas ele está falando sobre frequência. Então, existe um caráter ali dual, né? A luz ela é uma onda, ela tem uma frequência, ela oscila, mas ele está supondo que, se eu disser que a luz é carregada por quantas, né? Por partículas que transmitem essa energia, eu consigo explicar o espectro térmico. Isso, na época, as pessoas não deram muito valor, não olharam muito, sabe? Era uma coisa estranha, era uma coisa muito nova e que ia contra, né, todos os experimentos que já tinham sido feitos até então. Até que um outro físico, um pouco menos conhecido, né, Albert Einstein, ele deu credibilidade a essa teoria quando ele usou a ideia do Planck para explicar um outro fenômeno que era muito importante na época, que o professor Cid falou na semana passada, que é o efeito fotoelétrico. Pode passar, bem. Então, Einstein, ele estava estudando esse efeito, o efeito fotoelétrico, o professor Cid falou sobre ele. O efeito fotoelétrico acontece quando você tem uma chapa de metal e incide luz sobre ela. Essa luz, ela é capaz de extrair elétrons. E esses elétrons, a gente sabe, é corrente elétrica, né? Então, se você coloca luz sobre uma placa, você gera corrente elétrica. Então, esse é um efeito que ele foi muito importante. Controle remoto funciona por causa dele, portas de sensor, né, funcionam por conta dele, as placas fotovoltaicas são semelhantes. Então, esse é um fenômeno extremamente importante. Mas a teoria ondulatória não conseguiu explicar algumas características desse efeito que eu vou falar agora. Vou passar. Primeiro que a teoria ondulatória, ela, supondo que a luz é uma onda, né, é uma realidade, essa onda, a explicação clássica que se tinha era que essa onda iria oscilar os elétrons nessa placa e fazer com que eles se movessem cada vez mais rápido até sair dela. Então, esse seria o mecanismo para extrair esses elétrons. E isso independeria da frequência da luz. Então, seja luz vermelha, seja luz azul, o importante seria essa oscilação que ela iria provocar os elétrons até arrancar eles e gerar a corrente. Mas isso era exatamente o oposto do que era observado. Então, o que era, na verdade, observado, pode passar, Breno, é que a frequência era fundamental para esse experimento. Se eu colocasse, por exemplo, luz vermelha, podia ser que eu não arrancasse nenhum elétron e não surgisse corrente. Mas a luz azul, sim. Então, o que era observado era que a frequência era o fator determinante para isso. Então, Einstein, observando isso, ele diz, a teoria ondulatória não está conseguindo explicar, mas um outro físico, chamado Max Planck, acabou de justificar o espectro térmico usando a ideia de que a luz era constituída por partículas, por quanta. E a energia dele era proporcional ao quê? À frequência. Pode passar. Então, Einstein pega essa fórmula do Planck, E igual a HF, e ele mostra o efeito fotoelétrico com uma precisão assim, ótima, né? Ele descreveu de forma excelente esse fenômeno. E aí, deu uma credibilidade à teoria do Planck. Aí agora todo mundo olhou para isso e fez, agora realmente a luz tem que ser considerada como pacote de energia, depois de um século da gente mostrando a sua natureza ondulatória. Então, quando todo mundo olhou para isso e explicou um fenômeno muito importante, que era o efeito fotoelétrico, começou todos os debates sobre qual era a verdadeira natureza da luz. E aí é como se aquele debate do século XVII voltou para a mesa, né? Os debates entre teoria ondulatória e teoria corpuscular. Isso voltou a ser debatido. Pode passar. E, basicamente, a Einstein chamou essas partículas, né, que transmitiriam a luz, de fótons. Então, os fótons seriam as unidades de luz. E aí, pode passar, esse caráter confuso entre os dois, a conclusão desse debate entre onda e partícula é o nascimento da física moderna. Então, basicamente, a conclusão sobre a natureza da luz deu origem à física moderna que a gente estuda, a física do século XX, que é a física quântica. Então, essa é uma frase de Einstein que eu gosto muito, que dá para você entender como é que estava assim, a mente das pessoas na época, né, pensando sobre. Parece que devemos usar, às vezes, uma teoria e, às vezes, a outra, enquanto, às vezes, podemos usar qualquer uma das duas. Estamos diante de um novo tipo de dificuldade.
Temos duas imagens contraditórias da realidade, separadamente, nenhuma delas explica completamente os fenômenos da luz, mas juntas elas o fazem. E aí, essa é uma frase muito legal, porque perceba que o que está acontecendo é que, apesar de você ter uma descrição de partícula para alguns fenômenos e de onda para outros fenômenos, o que eles concluíram é que eles deveriam concordar e discordar, basicamente, e que a luz é um objeto dual. E aí surgiu o termo dualidade onda-partícula. E esse é o fenômeno mais importante da física moderna, do passado. Mas aí, e a dupla fenda, né? Porque, como eu tinha dito antes, existia um fenômeno que, diferente dos outros, ele só poderia ser bem explicado mesmo por ter uma teoria ondulatória, que era o fenômeno da dupla fenda. Se uma onda passasse por aqueles buraquinhos bem pequenininhos, lembra? Elas iriam se espalhar no espaço, né? E gerar um padrão de interferência, ela iria interferir consigo mesma. E, evidentemente, uma partícula não consegue fazer isso. Então, como vocês estão vendo aí no GIF, a partícula ela passa ou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Se a luz é uma partícula, ela tem que passar por algum dos dois caminhos. Ela não pode passar, sendo uma partícula, passar pelos dois ao mesmo tempo. Então, como é que a gente tem uma teoria dual? Como é que funciona a dualidade onda-partícula? Se a luz é onda e é partícula ao mesmo tempo, o que acontece se eu passo um fóton por esse experimento da dupla fenda? Pode passar, por favor, Ian. Se você passa um fóton de cada vez, o que acontece é que cada pontinho nesse plano é um fóton, tá? Cada pontinho desse é um pacote de luz, um quanta, como o Planck tinha chamado, ou fóton, como Einstein chamou. Então, os pontinhos vão se distribuindo, e aos poucos a imagem que eles formam é um padrão de interferência que é ondulatório. E essa é a imagem da dualidade onda-partícula. Se vocês quiserem realmente entender, essa é a imagem que eu acho que ela resume melhor. Cada pontinho é uma partícula, mas o comportamento total deles, ao passar por essa dupla fenda, gera um padrão de interferência que é ondulatório. A dualidade é essa aí. Então, a conclusão sobre as contradições entre os fenômenos que eram observados da luz, a conclusão desse debate é o nascimento da física quântica. Pode passar, Breno. Aí eu separei algumas perguntas, na verdade, esqueci de mencionar, inclusive, né? Algumas perguntas que chegaram no Zoom, no momento da inscrição, né? Maria Eduarda perguntou quando começou as teorias sobre a luz. Eu espero que eu tenha respondido, Maria Eduarda. Começou lá na Idade Média, né? E na Grécia Antiga, mas era mais ótica geométrica. E aí, no século XVII, começou a estudar mais os fenômenos físicos. E o Nível Otônio perguntou exemplos de dual, né? Quais são exemplos dessa natureza dual? Eu acho que o melhor exemplo é esse slide que acabou de passar, né? O melhor exemplo de um comportamento dual é esse daí. Agora, tem uma coisa que eu queria esclarecer, que a luz ela não escolhe quando ela vai ser partícula, quando ela vai ser onda, tá? Ela sempre é dual, os fenômenos sempre estão lá. Mas, dependendo das condições do seu experimento, algum efeito vai ser relevante ou não. Né? Então, talvez seja mais relevante considerá-la como uma partícula ou como uma onda. E aí, essa pergunta que tem agora foi do José Alexandre de Araújo Pereira. Ele perguntou, e é uma pergunta muito interessante, ele perguntou, do ponto de vista histórico, como Albert Einstein procedeu para chegar ao valor atribuído à velocidade da luz? Então, eu vou responder essa pergunta contando uma história que faltou no slide, que era a história da determinação da velocidade da luz. A princípio, ela não ia entrar, porque não ia dar tempo, mas foi ótimo ele ter perguntado isso, porque aí agora eu vou poder falar disso também. Passa para o próximo, Briana. Uma outra pergunta que enviaram no momento da inscrição foi sobre a massa. A luz tem massa? Essa pergunta foi do Wagner de Oliveira Albuquerque. Então, essas duas perguntas, elas estão conectadas. Você poderia até dizer que elas são a mesma pergunta, de certa forma. E eu vou explicar o porquê. Pode passar. Então, voltando lá no século XVII, os físicos eles começaram a olhar para essa questão da velocidade, né? Se a luz era instantânea ou se ela tinha uma velocidade finita. Descartes, por exemplo, ele dizia que a luz era infinitamente rápida. Não é muito conclusivo, né? Já o Homer e outros físicos achavam que não, que a luz deveria ter uma velocidade e ela poderia ser medida a princípio. E como vocês estudam no ensino médio, Kepler resolveu o problema dos planetas, ele entendeu como as órbitas funcionavam, os períodos, e o Homer ele usou essa teoria de Kepler para
medir a velocidade da luz. Pode passar. O que ele fez? Essa é a verdadeira determinação da velocidade da luz. Tá? Einstein, ele vai vir bem mais na frente, ele vai precisar desse resultado da velocidade da luz, mas não foi ele que determinou a velocidade da luz. Isso já é um resultado bem mais antigo. O que o Romer fez, e isso historicamente é muito importante, foi observar Júpiter, observar um planeta, observar uma lua desse planeta, que era Io, o nome dela, e ele diz, a imagem viaja até mim, é luz, né? Ela viaja até mim na velocidade da luz. Se eu conseguir medir a diferença do tempo que leva para Io aparecer, por exemplo, em janeiro, e medir de novo em dezembro, em que o planeta está em outro ponto, na verdade, janeiro e no meio do ano, por exemplo, eu vou conseguir comparar esses dois resultados e, usando o raio da Terra, eu determino a velocidade da luz. Isso foi em 1644, tá? Então, o experimento ele era um pouco rudimentar, mas ele conseguiu determinar a velocidade da luz com precisão muito boa. Pode saber. Ele chegou em 200.000 quilômetros por segundo. Anos depois, esse experimento foi sendo melhorado, foi sendo feito de outras formas, e concluiu-se que a velocidade da luz, na verdade, é 300.000 quilômetros por segundo. Então, é muito rápida, não é infinitamente rápida como o Descartes achava, mas ela era muito rápida, era uma velocidade muito alta, porém infinita. E aí, quando a gente chega no século XX, já se aproximando de Einstein, a velocidade da luz, eles encontraram que a velocidade da luz era sempre a mesma para qualquer observador inercial. Esse foi um fenômeno também muito importante para o início do século XX, além da descoberta do Planck. Isso aqui também foi uma coisa muito importante, porque o que eles estavam dizendo é, se você estiver parado e observar a luz, medir a velocidade da luz, e se você estiver em movimento com a velocidade constante e observar a luz, você vai ver exatamente a mesma velocidade. Então, a velocidade da luz ela é a mesma para qualquer observador inercial. Esse é o momento que chega o Einstein para responder a pergunta do... Pode passar. Para responder a primeira pergunta, né? Como é que Einstein chegou na velocidade da luz? Einstein, ele observando esse resultado do experimento do Michelson e Morley, do início do século XX, ele fez, se a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, então a nossa mecânica está errada. Porque a nossa mecânica diz que se você se move, alguém se move em relação a você, essas velocidades são somadas. Mas no caso da luz, parece que ela tem sempre a mesma velocidade. Então, o que está acontecendo? Einstein chegou à conclusão e disse, a velocidade da luz, então, ela é uma constante da natureza. E com essa suposição de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores inerciais, ele refez a mecânica. Simples assim. Ele refez a mecânica de Galileu, ele refez a soma de velocidades que a gente usa normalmente, e essa é a teoria da relatividade restrita. Então, na teoria da relatividade restrita, Einstein já supõe que a velocidade da luz é uma constante, mas alguns resultados extras saem, que é o E igual a mc ao quadrado, por exemplo. Pode passar, Bem. Alguns resultados extras saem. Um deles é que, na teoria do Einstein, né, uma das consequências da relatividade é que a luz é o objeto mais veloz do universo. Ela é o objeto mais rápido do universo. Então, 300.000 quilômetros por segundo é a maior velocidade que um objeto pode apresentar. E o que a teoria dele dizia é que ela tem essa velocidade máxima porque ela não tem massa. Respondendo à segunda pergunta, né, se a luz tem massa, ela não tem massa de repouso. Então, você não pode pesar um fóton, né? Ele não tem uma massa de repouso associada, você não consegue nem parar ele, porque ele tem a velocidade máxima que pode apresentar. Nós, por exemplo, objetos com massa, a gente não pode ser acelerado até a velocidade da luz. Isso é um limite intransponível, porque a gente tem massa. Então, objetos com massa não conseguem atingir a velocidade da luz, e a luz só tem essa massa, ou só tem essa velocidade, desculpa, porque ela não tem massa. Na última palestra, na palestra do CID, uma aluna de graduação em engenharia perguntou se a luz não tem massa, como é que ela tem momento? Né? Essa é uma pergunta bem válida. Né? Eu estou dizendo que a luz não tem massa de repouso, né? Ela não pode ser pesada. Mas, justamente por causa de E igual a mc quadrado, que é uma das equações mais famosas, né? Ela está relacionando energia e massa. Né? Então, apesar da luz não ter massa, não confunda. Ela tem energia, ela tem momento. Certo? Mas o momento dela é devido a uma massa efetiva. Seria o momento associado à energia que ela apresenta. Pronto, com isso, pode passar, Briana. Eu acho que com isso eu respondo as duas perguntas que foram enviadas no momento da inscrição.
E agora acho que Briane vai assumir o microfone para coletar perguntas que estão sendo feitas agora. Vamos ver perguntas. Bom, na verdade, isso não é comigo, né? Isso é com o Paulo e a Cecília. Aí é com vocês. Ah, tá. Sim, a gente tem... Giovana disse que quer fazer uma pergunta, mas ela vai querer abrir o microfone. Deixa eu abrir o microfone aqui para ela. Obrigado, Alberes. Eu espero que tenham todos gostado, todos entendido. O objetivo da palestra era ser simples, tá? Era que vocês entendessem um pouco da história, ver que essa história da luz é uma história bem antiga, ela já vem lá de trás, de muitos séculos atrás, tem várias reviravoltas, é uma das histórias mais bonitas da ciência, na minha opinião. E esses estudos continuam até hoje. É para despertar o interesse mesmo de vocês em ótica, né? Tanto para alunos como para professores de ensino médio, quando forem contar essa história na sala, enfim. Vocês conseguiram abrir o microfone dela? Eu estou solicitando aqui, ela tem que aceitar. Oi, dá para escutar? Dá sim. Sim. Pronto, eu tenho uma pergunta sobre a quanta que Max Planck descobriu. Ele falou que seria um pequeno pacote de energia, certo? Tipo quando a gente filma em slow motion a luz, a gente vê, tipo, piscando, né? Eu pensei, por que isso não poderia ser ondas partidas? Por que teria que ser uma partícula? Dá para entender? Tipo, uma onda que... Onda partida, onda é um objeto que se espalha, né? Mas eu estou entendendo o que você está dizendo. E tem algo muito próximo disso. Veja, você é de Giovana, que faz engenharia, né? Acho que você fez uma pergunta na última... Isso. Pronto, ótimo. Então talvez eu possa falar algo um pouquinho mais técnico. Mas ondas, elas... eu estava falando de ondas planas, né? Mas as ondas, elas podem ter um tamanho finito, um tamanho entre aspas, né? Elas podem ser um pacote de onda, como a gente chama. Então essa é a teoria que a gente utiliza para falar de fótons, assim, de pulsos, né, que são enviados. A gente fala em pacotes de onda. Ela não é uma onda que ela é plana e infinita, não, entendeu? Ela tem uma região onde ela está ali concentrada, de certa forma, mas ela apresenta o comportamento onde ela está naquela região. Mas essa região se propaga, entendeu? Então é algo parecido com o que você está falando, mas não é que é uma onda partida. É que é uma onda que ela é concentrada em uma região. Então, E aí porque você pode assim... fazer essa onda com partícula. Tá. Então, essa região concentrada não seria uma partícula, realmente, como Newton falou, seria só uma região dessa onda limitada. Então, continuaria sendo onda. Por que essa dualidade, então? Não, é porque, veja, Newton, ele realmente é diferente da teoria do Newton. Por quê? Porque ele supôs que eram partículas, que tinham uma energia, mas que essa energia era proporcional à frequência. Newton nem sequer falava em frequência, né? Ele não assumia o comportamento ondulatório. Aqui é uma dualidade, porque, veja, você está considerando que são pontos localizados, fótons são pontos localizados, mas a energia deles é proporcional à frequência. É uma ideia confusa, é estranha, certo? Mas isso é física quântica, ela é confusa mesmo, sabe? Mas matematicamente faz todo sentido. Agora, é estranho. Existe uma relação, você já viu o princípio da incerteza, certo? Já deve ter lido em algum lugar. Eu só não percebi onde entra a partícula, porque onde eu vejo, tudo se comporta como onda, só que uma onda limitada. É porque eu não enxergo essa visão de partícula, porque até agora a gente relacionou com frequência, com tudo, e a parte corpuscular só foi para explicar que a onda era limitada, pelo que eu vi. Não sei se eu entendi errado. É porque ela não é limitada. Assim, a gente fala em uma região, né, para onda, é uma descrição, isso é para partículas que têm massa. A luz, ela é diferente. Fótons, eles são pontos mesmo, tá? Todas essas partículas em quântica são pontos. Porque, por exemplo, no efeito fotoelétrico, os elétrons, eles são arrancados instantaneamente da placa. Você manda a luz e o elétron sai. Não existe um movimento assim de oscilação para você oscilar, aquele elétron tirar. É como se um fóton tivesse chegado, tivesse sido absorvido pelo elétron e esse elétron saiu. É uma coisa instantânea. Então, a dualidade, ela também se apresenta aí. E no painel, aquela imagem que eu mostrei da dualidade, lembra? Aqueles pontinhos que vão chegando e tal. Então, ali, aquela é a imagem da dualidade. Cada pontinho que chega ali é uma partícula, mas o comportamento geral dele é como uma onda. Aí, realmente, é dual, entende? Mas eu estou entendendo, eu entendi o que você perguntou.
talvez a minha compreensão de, tipo, começo de faculdade, talvez não dê para entender, porque ainda ficou meio nebuloso na minha mente. Olha, isso é uma coisa que a gente fica matando na vida toda, se eu posso ser sincero. A gente sempre está pensando sobre isso e a gente vai estar pensando sobre isso porque, eu vou até citar Niels Bohr, né? Niels Bohr diz que é uma mandada nem dá para entender bem a mecânica quântica, né? Se você entende, é porque... Se você diz que você entende, é porque você não entendeu de verdade. É estranho. É estranho. Mas o que eu posso dizer é isso, que o comportamento ondulatório, ele ainda está lá, mesmo se a gente está sendo assim, um fóton, uma partícula, em alguns efeitos, você vai estudar, por exemplo, física quântica, efeito Compton, lá você usa o fóton como uma partícula. Isso não significa que ele não está se comportando como uma onda, ele também está. Mas o jeito que você mede, dependendo das condições do seu experimento, algum efeito é mais relevante que o outro. Entende? Se... É porque veio outra coisa agora. Se a temperatura é vibração e, tipo... E as cores também são vibração. Então, as cores não, a temperatura. Então, a temperatura maior possível seria a vibração da velocidade da luz? Veja, a temperatura, o que você está falando é sobre de você esquentar um corpo até uma certa temperatura e ver qual é a radiação que ele emite, não é isso? Isso, porque não tem a frequência, né? Por exemplo, tem o zero Isso. Planck, né? Planck? Não Isso. sei se é Pronto. Planck. Kelvin. Planck, Kelvin. Planck é isso que ele estava estudando, tá? Isso era o que o Planck estava estudando. Esse raciocínio que você está fazendo, ele ainda é claro. Pronto, esse é um exemplo onde a teoria ondulatória falha. Por exemplo, a teoria ondulatória como usual, clássica, né? Falha. Porque se você for esquentando uma chapa de ferro continuamente e essa frequência estivesse aumentando junto com a temperatura, como você raciocinou? Quanto maior a temperatura, maior a frequência, né? Uma hora, ele iria sair do espectro visível. Ia virar raio-x, ia virar não sei o que, a gente ia parar de ver o objeto. Não faz sentido, né? Isso nunca acontece. A gente vai esquentando, ele fica vermelho, fica laranja, amarelo, mas ele não deixa de ser visível. A luz não sai desse espectro. Então, a teoria a teoria do Planck, a teoria de quanta, ela conseguia explicar isso. Esse absurdo que eu estou falando, de você esquentar um objeto e ele ficar invisível, era chamado catástrofe do ultravioleta. O que acontecia é que a luz nunca passava Seria legal do se acontecesse. O negócio acontecendo, não é? Enfim. Mas o nome, você pode pesquisar catástrofe do ultravioleta. Algumas dessas coisas eu vou falar com ele para eu colocar no site depois. Algumas das dúvidas de vocês eu vou anotar e vou botar material, vou botar vídeo, vocês podem ver lá depois. Inclusive, algo que eu não sabia responder, eu posso botar lá, pesquisar e colocar lá também. E aí eu posso colocar algo sobre isso. A catástrofe do ultravioleta era exatamente o problema que Planck estava tendo. De que quanto mais alta a temperatura, não significa que seria mais alta a frequência de forma ilimitada. Entende? Então, essa era uma previsão ondulatória clássica que falhava. E aí, a hipótese dos quantas resolvia esse problema, resolvia a catástrofe do ultravioleta. Tá começando a se encaixar mais, mas eu acho que tem uma compreensão geral agora, acho que deve ser meio impossível. Obrigada, viu? Nada. Ok, então, vamos seguir aqui com as perguntas. Tá me ouvindo, Felipe? Tô ouvindo. Oi, Felipe. Uma pergunta do seu xará, Felipe Ferreira. Ele gostaria que você falasse um pouco mais sobre a luz não ter massa, mas ter momento, ter energia. Sim. O momento que a gente fala de partículas que têm massa, mv, né, massa vezes velocidade, Einstein, quando ele faz a teoria da relatividade dele, da relatividade restrita, ele generaliza esse conceito de momento, e ele não é mais mv. Esse seria um momento espacial, assim, de certa forma, para partículas que têm massa. Quando o Einstein generaliza, e ele vê que o momento, na verdade, é algo um pouco maior, que também envolve o tempo, Einstein ele mostra que uma partícula que não tem massa também pode ter momento. E aí, isso é uma pergunta bem de relatividade restrita mesmo, tá? Existem essas duas contribuições do momento, no espaço e no tempo, que a relatividade também inclui o tempo, né, como uma coordenada, você já pode ter lido algo sobre isso, mas o que a relatividade faz é considerar o tempo como mais o tempo, né, como mais uma coordenada, mais um grau de liberdade, e aí o momento não é mais só mv, ele é algo maior, ele é algo mais geral. E ele permite que uma partícula com massa zero também tenha momento. Obrigada, Felipe. O pessoal está meio tímido hoje para mandar as perguntas, então eu vou aproveitar
que está sem pergunta aqui. Paulo está tentando Eu coletar tenho mais pergunta. algumas. Rapidinho, deixa eu só aproveitar um gancho aqui do professor Michael Sanderheim, que ele falou no chat. Importante lembrar que partículas também exibem dualidade partícula-onda. E eu acrescento, por exemplo, o experimento de difração de elétrons, Felipe. Poderia Isso. aproveitar para apresentar esse contexto para o pessoal? Sim, com certeza. Esse é, como eu falei, né, a conclusão sobre a dualidade onda-partícula, aquela contradição, é o nascimento da física moderna. Tem mais uma coisa que acontece depois. Não é só a luz que é dual. Um outro físico chamado de Broglie, é meio estranho fazer esse nome, é francês, mas de Broglie, ele sugeriu que todas as partículas seriam duais, inclusive as partículas de matéria. E aí, ou seja, todas as partículas teriam um momento, mas eles teriam um comprimento de onda associado, né? Eles apresentariam comportamentos ondulatórios, até que fizeram a difração de elétrons, como ele está falando, né? Passaram elétrons por dupla fenda, e os elétrons também apresentaram um padrão de interferência. Então, essa é algo maior até do que a natureza da luz em específico, mas é uma natureza do mundo quântico. Tudo que é quântico, ele é partícula e onda, inclusive partículas de matéria. Inclusive, obrigado, professor Michael, por lembrar disso. Obrigada também, Felipe. Eu vou passar para o Paulo. Professor Michael, se o senhor quiser fazer alguma consideração oral, a gente pode abrir seu microfone. Obrigada. É só levantar a mão, professor. O Cláudio pergunta, William Herschel foi o primeiro a usar o conhecimento da óptica na astronomia? Quem? William Herschel. Não, Herschel ele é de 1800, né? Antes dele, como eu tinha apresentado naquela pergunta sobre a velocidade da luz, o Oliver Homer, ele era um astrônomo também, e ele já em 1644 ele já tinha usado a luz para medir a velocidade da luz usando Io, né, rodando ali ao redor de Júpiter. Ele era astrônomo. E era justamente o momento em que as leis de Kepler estavam muito famosas, né? Ele usou essa lei de Kepler para usar o raio da Terra, o raio de Júpiter, e para isso medir a velocidade da luz. Então, antes do Herschel, já tinham astrônomos usando já. Certo. Felipe, rapidinho, uma consideração que eu vi aqui no chat que deu tempo de ver. O Olavo pergunta se tu poderia disponibilizar alguma referência sobre o teu primeiro slide. Acredito que seja sobre o Alhazen. Aí, talvez pode ser algo sim. que tu possa abordar no material que vai colocar no site. Com certeza. Eu estou anotando aqui os pontos que vocês estão perguntando e eu já ia colocar alguns materiais, né, vídeo e leitura, né, sugerida. Eu posso botar algo sobre ele também. Pronto. Felipe, lembrando o pessoal do sorteio, né, que vai acontecer já no final. Eu aqui fiquei pensando, olhando pela janela e devagando, a explicação por que o céu é azul, afinal de contas. Se explica por onda, por partícula, como é que é? A cor do céu, ela envolve duas áreas, tá? Ela não é só física, não. Ela também envolve fisiologia, porque também tem a ver com a estrutura do olho da gente. E aí isso lembra muito aqueles físicos antigos, né, que estavam estudando a luz, mas estavam estudando o olho, né? Isso era algo ótimo para eles terem observado, assim. Não dava, né? Mas a luz, quando ela entra na atmosfera, a luz do Sol, ela tem todas as frequências, né? Então seria a luz branca, de certa forma. Quando ela entra na atmosfera, ela é espalhada. Então, nossa atmosfera tem vários átomos, né? Tem moléculas de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Quando a luz chega, ela sofre esse espalhamento. E essas cores, elas se separam. Assim como no prisma. Mas, dependendo do ângulo onde o Sol estiver, algumas frequências são mais espalhadas do que outras. Então, as frequências mais altas são espalhadas quando o Sol está mais assim, perpendicular, está na maior parte do céu, né? E o nosso olho, esse é o ponto onde entra a fisiologia, o nosso olho ele é mais sensível à cor azul. Então, ele vê dessas cores que são espalhadas, ele vê melhor o azul durante o dia. Quando o Sol ele se inclina e chega ali no horizonte, as frequências mais baixas começam a ser as mais espalhadas, e aí ele admite aquela cor avermelhada, laranja, que a gente vê no pôr do Sol, né? Mas ela envolve tanto física como fisiologia. Agora, esse fenômeno tem um nome, né? É espalhamento Rayleigh. Eu posso botar lá no site também o nome dele. É um fenômeno, espalhamento Rayleigh, o nome.
Certo. A Giovana vai... Tem outra pergunta, eu vou abrir aqui o microfone para ela. Isso, olha aí, ótimo. Dá pra Rayleigh, escutar? Michael colocou aí. Tá dando para escutar? Obrigado, Michael, por ter colocado aí. Sim, Giovana, pode falar. Tá dando para escutar, Diego. Sim, tu estava falando que todas as partículas elas sofrem essa dualidade, não só o fóton. Aí, como a gente é feito de partículas, como a gente não tem essa dualidade cotidiana? Tipo, no Como é que mundo tudo não é... macroscópico. Isso, Entendi. como há essa dualidade assim? Isso é uma característica do mundo quântico. Olha, isso é a área de pesquisa, tá? Tem muita gente pesquisando isso hoje, que é o limite entre o clássico e o quântico. Ou como é que acontece essa transição? Quais são os mecanismos dessa transição? A partir de onde ela deixa de ser evidente? Isso é um tema atual, tá? Isso não é uma coisa completamente entendida, não. Tem muita coisa boa já feita nessa área. O Feynman fez coisa boa nessa área. E o que ele diz quando as partículas são quânticas, né, quando as coisas acontecem ali na região, a gente diz assim, que é na região do H cortado, sabe? Em pequenas escalas, elas apresentam essa dualidade. Quando a gente vai aumentando o tamanho, né, quando os objetos são maiores, essa dualidade vai se perdendo, eles vão se tornando partículas, vão se tornando objetos que tiverem massa, né, se tornam corpos, com uma trajetória definida. Mas essa transição sutil, que aparentemente é contínua, a gente não sabe bem como é que funciona, isso é tema de pesquisa mesmo. Mas o resultado que eu citei que existe é que uma partícula pontual, né, o Feynman diz que no experimento da dupla fenda, por exemplo, o que ela está fazendo ali é percorrer várias trajetórias, percorrendo infinitas trajetórias, e o que a gente vê é a soma sobre todas elas. Aí é um comportamento dual, ondulatório, etc. Quando você faz o limite de H cortado indo para zero, que é como a gente fala, ou seja, quando você vai saindo do limite do quântico e fazendo as coisas tomarem uma escala maior, esses efeitos vão sumindo. Isso é um cálculo mesmo, as coisas vão sumindo, essas interferências vão sumindo, ela vai ganhando um aspecto de uma trajetória bem definida. Ela vira uma partícula clássica. Mas essa transição ela ainda não é tão bem entendida, não. Ok, obrigada. Deu para escutar. Eu só fiquei divagando porque assim, o universo geralmente, o que se aplica em A se aplica em B, o que se aplica no menor geralmente se aplica no maior, só que na física quântica não é isso. E eu diria que é muito quase bizarro nunca. não ter uma explicação ainda, né? Porque é uma coisa do nosso tempo. Então, Veja, não é quase nunca isso acontece, tá? Toda teoria física tem um limite de aplicabilidade, toda teoria. Nenhuma teoria física explica tudo, entendeu? E, por exemplo, a relatividade restrita, ela explica bem objetos que se movem muito rápido, né? A relatividade geral explica muito bem, assim, ela é necessária para objetos que têm uma massa muito grande. Aí a teoria de Newton quebra. Então, a teoria de Newton tem um limite de aplicabilidade. A relatividade tem uma teoria de aplicabilidade, porque existe a quântica. Então, o que acontece é que todas as teorias físicas, elas têm um limite de aplicabilidade. Elas não explicam tudo, tá? Já começa por aí. Então, antes de você aplicar uma teoria, você tem que saber quais são as condições, se são suficientes para você aplicar aquela teoria, se ela vai funcionar. Ela pode não funcionar. E aí, até, por exemplo, a teoria de Einstein, um outro exemplo que você pode pensar, né? A relatividade geral previu buracos negros, mas na singularidade ela quebra. Então, as teorias elas têm, você tem que entender aonde você aplica elas, entende? E aí a quântica, a ideia que se tem é que a quântica, tudo seria quântico, né? E a quântica, a mecânica clássica viria da quântica, viria de algum limite da quântica. Esse é o jeito que a gente entende hoje. Mas não é a mesma coisa. Tá? Mas ela está relacionada. Eu não sei se minha concepção é muito idealizada sobre a natureza, mas eu sempre pensei na natureza de uma forma única. Talvez a teoria que a gente consegue aplicar, ela não esteja completa, então por isso ela tem restrições. Mas eu acho que deve existir uma lei para a maioria das coisas. Tipo, não faz sentido funcionar em um caso e em outro caso não fazer. Não sei se isso é uma ideia muito utópica, não sei. Não, vários físicos pensam assim, outros físicos não pensam. Um físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser, ele é
ele não conta com isso, sabe? Ele não acha que deveria existir uma teoria única e tal. Tem um livro dele sobre isso que é Criação Imperfeita. Eu indico, é uma ótima leitura. Ele também faz um apanhado histórico feito isso que eu fiz. E ele dá os motivos de porque ele não acredita que deveria existir uma teoria que explica tudo de uma vez, assim. Mas outros físicos acham que deveria e procuram por ela, né? A teoria de tudo, né? Tudo desse filme. Mas o negócio da quântica que você falou é que... Calma, deixa eu lembrar, porque você falou alguma coisa aqui que me deu um gatilho para falar alguma coisa. Sim, eu disse que tudo é quântico, né? E que a ideia que se tem é que nenhum limite ele iria atender à mecânica clássica. Aí você falou sobre uma teoria ser completa, né? Sobre ela explicar tudo, ou se ela está incompleta. Alguns físicos também questionaram se a mecânica quântica era incompleta. Um deles foi Einstein. Einstein não gostava de mecânica quântica. Ele introduziu aquela ideia de fótons e tal, mas assim como Max Planck, ele não estava muito à vontade com aquilo, né? Eles não gostavam da mecânica quântica. A mecânica quântica foi se desenvolvendo e eles indo contra, né? Tentando justificar por que seria incompleta. Então, foi essa pergunta que você fez, se a teoria é completa ou não. Surgiram algumas ideias, algumas teorias para testar se a mecânica quântica seria insuficiente, se deveria existir alguma coisa a mais que a gente não está vendo. E essa foi feita por John Bell, é outro físico, já no século XX, final do século XX, acho, nos anos 60. Ele disse, olha, se a teoria está incompleta, a gente deveria observar isso aqui. E aí fizeram o experimento e perceberam que o que ele tinha sugerido era sempre violado, né? Foi concluído que a teoria quântica ela é completa do jeito que ela está mesmo. Não tem nenhuma coisa escondida que a gente não está vendo, ou se a teoria é realmente incompleta. O que concluiu-se é que a natureza realmente é desse jeito. Tá certo, obrigada. Era para eu olhar o QIA, né? Eu vou fazer a pergunta, Felipe. Aqui é Felipe Ferreira novamente, que ele diz que uma vez viu um documentário... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Um documentário que falava sobre uma espécie de parte não visível dentro do espectro luminoso. O professor, no caso, você poderia falar um pouco sobre isso? É fato ou fake? Obrigada. Se existe... Repete aí como ele falou. Por favor. Claro. Uma espécie de parte não visível dentro do espectro luminoso. Sim, com certeza. É aquela imagem que eu apresentei. Lembra que tinha uma frequência e eu disse, olha, essa fatiazinha aqui é a fatia que a gente vê, é o espectro visível. Acho que luminoso que ele quer dizer é com isso, né? Mas o que a gente chama de luz, as cores e tal, que a gente vê, ela é uma pequena faixa do que é realmente luz. Luz é uma coisa mais extensa. Existem espectros não visíveis da luz, tá? Então, sim, isso é a realidade. Raio-X é luz, ondas FM, AM é luz, raios gama que a gente vê em observações astronômicas também é luz, mas mesmo que não seja visível. Então, eu acho que o que você está falando é espectro não luminoso, isso foi espectro não visível, né? Eu acredito que sim. Eu não sei, eu acho que ele queria que você discorresse um pouco mais sobre o espectro eletromagnético como um todo, que não é só o visível, mas eu acho que é basicamente isso que você falou mesmo. É isso. A gente emite, né? Como eu falei, pronto, essa imagem aí. Obrigado. Foi você. Essa imagem aí, você vê que o espectro visível, todas as cores, né? Elas estão ali numa fatia muito pequenininha, mas o resto, tudo isso é onda eletromagnética, tudo isso é luz, né? Tem aquela história, né, que para um físico tudo é luz, né? Aí nesse espectro, não só a parte visível. O infravermelho, que você está vendo ali depois do vermelho, que é o que o Herschel tinha observado, é a radiação que a gente emite. Né? Na temperatura que a gente emite essa radiação, a gente não vê essa radiação, evidentemente, mas existem óculos, existem lentes que permitem que você veja essa radiação. Ondas de rádio, AM, FM, a gente também não vê, mas elas se propagam, né? A imagem chega na sua casa. Ela chega na sua casa achando que é luz, ela está sendo propagada, mas a gente não vê a imagem passando no céu, né? Mas ela chega na sua casa, porque ela é não visível, mas é luz. Do outro lado, do espectro não visível, você tem ultravioleta, que é o que vem do Sol, por exemplo, né? A gente tem que se proteger dele e tudo. Raio-X, né? Usado para fazer imagem, tomografia, e raios gama, que acontecem em fenômenos astronômicos. Então, todas essas regiões do espectro é luz. Tá?
É da mesma coisa do som, tá? Você pode lembrar do som. O som, ele também tem um espectro audível. Existem sons que a gente não consegue ouvir por serem graves demais, ou a gente não consegue ouvir por serem agudos demais. Então, isso é algo fisiológico. A gente consegue ouvir uma faixa limitada de sons, do mesmo jeito que a gente consegue ver uma faixa limitada de luz. Existem frequências que a gente não acessa. Tá, antes de passar para Paulo fazer a próxima pergunta, o Felipe respondeu aqui, fazendo uma consideração, que não era bem o que eu disse para discorrer sobre todo o espectro. Ele queria saber mais dentro da frequência de cores mesmo, se teria alguma que a gente não consegue ver. Ô Felipe, se tu quiseres abrir teu microfone para ser um pouco mais claro, a gente pode providenciar, porque eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Não, Felipe, o perguntador... Tá, o xará. Então, vou passar para Paulo. Tranquilo. Certo, eu reforço que qualquer pergunta, pessoal, mande no QIA, porque às vezes fica tumultuando o chat e a gente fica com essa falta de organização. Maria Alice fala, né? Em relação ao espaço, universo fora da atmosfera, a luz funciona da mesma maneira? Já que em muitos filmes vejo que é completo, escuro e vazio, vácuo. A cor que vemos no espaço é real ou a ótica humana vê dessa forma? Sim, ótima pergunta, Maria. Veja, a luz, aqui a gente vê uma cor do céu, aquela pergunta que Brian tinha feito sobre a cor do céu, é porque ela se espalha, porque tem matéria. A luz, como eu falei, ela é uma onda eletromagnética. Aquela velocidade que eu disse, 300 mil km por segundo, é a velocidade dela no vácuo. Tá? Como eu também falei de refração, quando a luz entra em um meio material, a água, vidro, ela é inclinada, ela é espalhada, ela sofre algum efeito desse meio material. É como se ele dificultasse a passagem dessa luz. No vácuo, no espaço, né, vazio, como você disse, não existe um meio material para estar espalhando essa luz. Então, é um escuro, exceto nas estrelas, né, a luz caminhando em linha reta, né, se não tiver nada no caminho. Mas o que você está observando no espaço vazio é a luz de cada fonte, a não ser que tenha algum meio para ela se espalhar, alguma poeira, alguma nebulosa. Então, quando você olha a nebulosa, ela não é toda espalhada a cor, aquele vermelho, aquele azul, dependendo da nebulosa, aquilo ali é porque existe uma poeira ali, espalhando essa luz. Se não tiver isso, vai ser um escuro mesmo. E você vai ver o raio de luz ali único, né, vindo de uma fonte. Tá ótimo. O Felipe Ferreira, que estava perguntando, falou que poderia tentar abrir o microfone. Então, tu pode fazer isso, Paulo, por favor? Posso sim. Felipe Ferreira. Ele não sabe se o microfone está funcionando, é uma tentativa. Só rapidinho, é porque eu não tenho como levantar a mão por ser host, mas até um gancho sobre o infravermelho. Vocês sabiam que, assim, na verdade, aquele termômetro que quando a gente vai no shopping, assim, em alguns lugares hoje, no contexto de pandemia, para aferir nossa temperatura, na verdade, muita gente começou a não querer colocar o dispositivo na testa, que é o local para onde ele foi projetado, e sim no pulso, enfim, por glândula pineal e não sei o que, meu neurônio. Mas, assim, na verdade, ele, por conta do laser, né? Mas aquele laser, na verdade, ele é só para indicar aonde a gente está apontando o termômetro. Ele não joga nenhuma radiação. Na verdade, ele detecta a sua radiação infravermelha. Então, enfim, só acho que cabia comentar aqui. Então, na verdade, ele não está jogando nada. Assim, quer dizer, está jogando laser, mas assim, só para orientar quem está apontando aquele instrumento na sua cabeça. Então, assim, inclusive é bem perigoso também. Assim, bem perigoso, mas se a gente mede a temperatura no pulso, acaba que nossas extremidades elas são mais frias do que, por exemplo, na testa, né? Todos os dispositivos eles foram feitos e projetados para a testa. Então, assim, pode acontecer de o dispositivo não detectar que a pessoa está com febre, entende? E, enfim, eu acho que isso é mais de negacionismo e de fake news, é mais um produto dessa triste realidade nossa. Mas, enfim, voltando, desculpa a interrupção. Não, mas isso é ótimo. Aproveita para falar do podcast, né? O episódio que é sobre isso, é sobre... sim. Pois a gente lançou no dia 16, né, que foi o Dia Internacional da Luz de Fato, um podcast, a gente tem um podcast chamado Focalizando, inclusive muito massa,
E aí o pessoal lançou um episódio exclusivo para o Dia Internacional da Luz, que é trazendo alguns mitos e fake news sobre luz. A gente vai deixar aqui no chat o link para o episódio. Na verdade, eu pretendia fazer propaganda mais tarde, mas aí já deu para adiantar. Então, Alisson, tu coloca aí, por favor, no chat. Obrigada. Eu acho que a gente tava... E Felipe ia falar, né? Isso, Felipe. Pode tentar falar, Felipe. Vocês me escutam? Estamos ouvindo. Ah, que beleza. Professor, tudo bom? Professor, por favor, uma vez eu vi um documentário e eu não sei exatamente, faz tempo isso, mas eles apresentavam alguma espécie de falha, como se eles estivessem investigando as cores visíveis, as frequências visíveis, e como se essas ondas, elas não só, não sei se eles estavam medindo o tamanho delas, mas era algo tentando demonstrar uma suposta falha ou blocos por onde a energia não passava, não sei. Eu não lembro, eu lembro que eu salvei esse negócio, inclusive o nome, porque ele chamava de, sei lá, não sei quemzinho printing, sei lá, uma viagem, assim, o nome de um sujeito, de um pesquisador. E aí eu salvei isso, mas eu não encontro isso agora, então eu não sei. Por isso que eu estou lhe perguntando se é feito. Assim, não é sobre... Eu nunca li sobre, mas assim, não é sobre assim, a luz, como eu falei, ela existe dependendo das nossas percepções, né? O que pode acontecer é que tem algum problema de percepção, algum problema fisiológico, né? Alguma frequência, enfim. Mas a luz em si, ela independente das frequências lá. Perfeito, obrigado, Inês. Oi, posso fazer uma consideração? Acho que ele também queria falar, o que ele estava falando se encaixa, que nós não temos a mesma sensibilidade, e o Felipe já chamou a atenção para isso, para todas as cores do espectro visível. Então, eventualmente, a gente realmente pode ter uma percepção menos nítida de uma cor de outra, e de organismo para organismo isso pode se intensificar de alguma forma. Então, acaba que a gente enquadra o espectro visível como sendo um intervalo entre a menor e a maior frequência, mas ali no meio, o verde, a gente tem uma percepção maior, tanto é que o apontador laser verde incomoda, e por aí vai. Isso. Aí acho que talvez tenha a ver, né? Com certeza. Que nem, assim como acontece no espalhamento Rayleigh, né? A gente é mais sensível ao azul e a gente vê o céu azul. Não é só a luz azul que está chegando, né? Mas a gente é mais sensível a ela. Pessoal, eu pensei em fazer, a gente podia fazer o sorteio, né? E aproveitar para fazer a divulgação dos próximos webinars. E aí, depois a gente pode retomar a sessão de dúvidas. O que vocês acham? Pode ser? Pronto, faz isso, Briana. Sobre a nossa programação, certo? Vai ser ocorrendo dia 29, é um sábado de manhã. Então, vão ser 2 palestrantes, no caso, a professora Natália Mello e o Walter Margulis. A Natália, ela está por aqui, inclusive. Você quer dar uma palavrinha, professora? Quer que eu te apresente ou você... O meu microfone está ligado? Tá sim. Oi, gente. Olá. Só queria dizer que a discussão está muito boa, estou gostando muito de assistir. Parabéns, Felipe, a apresentação foi incrível. Aprendi muita coisa e eu estava comentando que a sua memória é muito boa de datas e nomes, é incrível, assim. Ô, Natália, obrigado. Bom, isso. Inclusive, eu peço desculpa, eu não consegui fazer, eu falei para a Briana, eu não consegui adiantar algo sobre lasers e tal, mas com certeza sua apresentação vai ser completa. Não tem problema nenhum, a apresentação foi muito legal, acho que acrescentou muito, pessoal, é uma discussão muito interessante, né? Que não é tão comum da gente ter esse tipo de discussão assim na sociedade, então eu acho que o pessoal aproveitou bastante. No dia 29, logo às 9h30, eu vou apresentar para vocês sobre lasers, eu vou falar de fundamentos e aplicações, então a gente vai ver como o laser ele é configurado, como ele é formado, como ele funciona, e também em que situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e também na ciência ele é aplicado. Então, a gente vai falar da parte de fundamentos, que é como ele funciona, não só microscopicamente, mas
tecnicamente, né, como é que se monta um laser. Depois eu vou falar um pouco da classificação desses lasers e, por fim, as aplicações que esses lasers que a gente conhece no nosso dia a dia, as aplicações que a gente utiliza, né, na nossa casa, no nosso trabalho, e também um pouquinho de como esses lasers são aplicados na ciência e na pesquisa, especificamente na área de física, né, porque é a minha área de trabalho, então vou falar um pouquinho disso para vocês. Obrigada, professora. Obrigada. Inclusive, o Walter, né, a professora vai ser de 9h30 e o Walter vai ser de 10h30, a gente vai ter um intervalozinho, então... e sobre o Walter, ele não pode estar aqui, mas eu vou fazer a descrição, a bio dele, digamos assim, que é carioca e flamenguista. O Dr. Walter fez doutorado no Imperial College, em Londres, em lasers ultra-rápidos e dispositivos semicondutores. Suas atuais linhas de pesquisa no RISE, que é o Instituto de Pesquisa da Suécia, e o Instituto Real de Tecnologia na Suécia, são fabricação, caracterização e aplicações de componentes de fibra, e em particular dispositivos de fibra controlados eletricamente. Outras linhas de pesquisa também incluem o projeto de fabricação de fibras especiais, sensores de fibra distribuída, fotossensibilidade e optofluídica, para ótica não linear e ciências biológicas, ou seja, né, trazendo a professora Natália e o Walter, a gente acho que vocês tomam um privilégio danado no dia 29, né, por nada não, mas... Enfim, eu queria também fazer uma discussão da professora Natália, se vocês me permitem, certo? Ixi, nem de fazer isso. Pois é. Pernambucana, era professora do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em Física pela UFPE, onde fez graduação e obteve toda a sua formação científica. Fez pós-doutorado na Universidade de Durham, na Inglaterra. Atualmente é pesquisadora experimental na área de ótica, lasers e átomos, buscando entender como os átomos interagem com a luz. Certo? Então, esses são os nossos próximos, são os palestrantes do nosso próximo encontro, sábado, certo? Dia 29 de manhã. Então, bom, eu acho que vai ser massa. E a gente também queria fazer quem ainda não escutou, foi como eu tinha comentado antes, no dia 16 a gente lançou o Focalizando, o episódio exclusivo, Focalizando um podcast. Para quem não conhece, podcasts são basicamente um formato de mídia diferente, em que são áudios. Então, existem dentro do formato podcast, existem diversas maneiras de se fazer enfim. Então, a gente do SPA Student Chapter tem e ele foi feito em colaboração com outro SPA Student Chapter de Santa Catarina, porque, na verdade, tanto o pessoal da OSA, como a OSA e a SPA são sociedades internacionais, mas tem representações estudantis em todo o Brasil. Então, assim, tem o OSA Student Chapter Recife, tem o SPA Student Chapter Recife, assim como tem em São Carlos, enfim, tem em vários lugares, no Sul também. Então, a gente fez esse podcast em parceria, certo, com eles, e basicamente trazendo fake news e alguns mitos e curiosidades sobre luz. Eu escutei, tá massa, queria muito parabenizar o pessoal da equipe, da produção. Então, é isso, meus recados que eu tinha para dar, certo? Acho que eu posso... Então, a gente, no caso, retoma a sessão de dúvidas. Acho que já falei tudo que eu tinha para falar. E é isso, pessoal. Pronto, voltando às dúvidas aqui do QIA, Tiago Castro pergunta, essa dualidade partícula-onda se aplica às partículas tipo bóson de Higgs também? Também é uma partícula quântica. Existem dois tipos, né, de partículas quânticas, as partículas de matéria, que formam os átomos, e partículas como o bóson de Higgs, que são, como o nome já diz, bósons, né, mas também são quânticas, elas só têm funções diferentes, né, elas transmitem forças e por aí vai, né, cada partícula tem uma função, né, mas todas elas são quânticas, todas elas são duais, então também tem uma frequência do bóson de Higgs, entendeu? Mais uma pergunta aqui, essa é do Paulo Júnior de Souza. Ele pergunta, como funcionam as lentes de aumento? O que elas alteram na luz?
Olha, lente de aumento é que nem um prisma, né? Ela não altera a natureza da luz, não. Ela só faz, muda, né, o tamanho dos raios, muda a inclinação dos raios. Então, quando você pega uma lente que ela junta mais os raios, por exemplo, que é convergente, você consegue fazer óculos, né? Óculos para uma pessoa que precisa ver mais distante, por exemplo. Uma pessoa que é míope, por exemplo, ela precisa de lente convergente. Mas o que ela está fazendo é só mudar a inclinação da luz. A luz ainda é um raio, entendeu? A luz vem como um raio, passa pela lente e inclina um pouco. É uma refração. Uma última pergunta aqui do QIA é do Iveson José. Na interação núcleo-elétron, interação eletrostática, é levado em conta o caráter ondulatório do elétron? Essa é uma ótima pergunta. E também tem uma história que daria para fazer toda uma palestra só dessa história, que é a história do modelo atômico. E vocês veem algumas coisas dessa nas cadeiras de química no colégio. O modelo de Bohr, por exemplo, ele fazia a suposição de que o elétron era uma partícula que estava em uma certa órbita muito bem definida e ele podia fazer transições ali, né? Então ele emitia uma luz quando ele voltava uma camada e assim por diante. Podia ser excitado, né? Esse modelo, quando o de Broglie, né, o de Broglie, como escreve, que sugere que as partículas também são ondas, a interpretação fica como? Que o elétron seria uma partícula nessa órbita, né, oscilando, né, e aí você teria que fechar essa oscilação. E aí tem uma equaçãozinha para isso lá, fala, olha, o comprimento de onda tem que fechar, mas ele seria uma onda fechada nessa órbita. Mais para frente, quando se entende que como funciona o caráter dual, essa própria noção de trajetória muito bem definida, ela é meio que largada, né, fora. Assim, o modelo de Bohr ele funciona para muitas coisas, mas perceberam que a descrição realmente mais precisa é que o elétron ele é uma nuvem. Então, ele é uma densidade, né, ele é uma onda-partícula, mas o jeito correto de definir não é uma trajetória certinha ali em torno do átomo, né? E aí o modelo atômico é o novo modelo, é o de Schrödinger, eu acredito, em que o elétron ele é uma nuvem atômica ali. Então, a estrutura do átomo fica assim. Você tem partículas que também são duais, prótons, nêutrons, que fazem um núcleo, e você tem uma nuvem ali eletrônica, que é o elétron. Dual também. É tudo quântico. Todas essas partículas são onda-partícula, né? Ok, então, não temos mais perguntas aqui no QIA, então se vocês tiverem perguntas de última hora, tem que ser agora, senão eu vou passar para a Briane, para a gente encerrar a sessão. Perguntas, Alguém se indagações. voluntaria? É pegar o H, hein, galera? Ok, acho que é isso, então. Ok, Bri, vai. Bom, acho que já dei os informes que eu tinha que dar. Eu queria muito agradecer ao Lucas. Realmente por toda a paciência, enfim, cada detalhezinho e também... Realmente é só agradecer. É porque, assim, particularmente a gente teve muita discussão em cima dessa palestra, então foi muito enriquecedor. Queria muito trazer isso, a gente queria muito trazer isso, então, enfim. A gente realmente espera que vocês tenham gostado, certo? E... Bom, dia 29 a gente encontra vocês, sabe? Eu quero também te agradecer melhor. E pela organização do evento. Todo mundo que participou da organização ficou muito bem organizado, ficou incrível o evento. E eu acho que está dando para aproveitar muito também e agradecer a todo mundo que veio. E é isso, vamos continuar falando de ciência. Obrigado a todos. Sim.